Tendo contato também, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui com o Juliano Dipp, que está acompanhando os preparativos para o velório do Zé Celso Martinez. Aliás, ele já está aqui com a gente, né? O Zé Celso, nós comentamos aqui nessa semana, estava já 2 dias internado em São Paulo, no Hospital das Clínicas, depois que o apartamento onde ele vivia foi atingido por um incêndio. E um homem de 86 anos inalou muita fumaça, teve mais de 50% do corpo atingidos pelo fogo. A situação dele era crítica e hoje de manhã ele não resistiu, acabou falecendo. E o Juliano Dipp vai contar pra gente como é que estão os preparativos para a despedida desse grande dramaturgo, grande diretor de cinema. E a gente vai poder contar com a experiência dele, não só como jornalista, mas também como ator, né? Pro ouvinte que não sabe, o Juliano também é ator, tá em cartaz no teatro também. Sei lá como consegue conciliar isso com a nossa carreira de jornalista. Então vai poder explicar mais detalhadamente o tamanho do Zé Celso, o tamanho dessa perda, né, Dipp? Boa tarde para você. Dipp já teve alguns contatos mais próximos com Exato. o Zé Celso, né? Como é que você tá, Dipp? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Pois é, já estive na casa do Zé no final do ano passado, inclusive quando morreu a Gal Costa. Eu quis fazer uma matéria repercutindo com ele o tropicalismo, foi a última vez que eu encontrei com ele pessoalmente. E eu estou em cartaz com 2 peças, uma delas tem no elenco a atriz Esther Góes. A gente estava em Campinas ontem juntos, e a Esther é da primeira safra da Oficina, né? Fez com ele o Rei da Vela, que é a peça que levou o Teatro Oficina para a Europa, para a turnê nacional. Ela era casada com o Renato Borg, que era o outro, digamos assim, sócio do Zé na Oficina. E ela estava dizendo da imensidão do trabalho do Zé Celso como diretor de teatro, por ter criado uma coisa totalmente diferente, né? Quem já veio no Teatro Oficina sabe que ele tem uma arquitetura que a gente nunca viu. Vai ser aqui o velório, eu estou aqui, inclusive, do lado de fora, obviamente, que eles estão preparando tudo lá dentro. Não é uma história de ter palco e a plateia na frente, não. Ele é um corredor imenso, e nas laterais desse corredor há como se fosse tapumes, assim, 4 andares para você sentar, não tem nem encosto. Quem senta no andar térreo sabe que vai ser retirado para participar, para ter uma experimentação física mesmo ali, claro, se quiser, obviamente. E nos outros andares você vai ver teatro de uma perspectiva diferente. Não tem coxia, que são aquelas laterais onde os atores se trocam. Não tem a rotunda, que é aquela cortina preta atrás, onde o pessoal passa para a gente não ver nada. Não tem os bastidores são as claras. Então, é um teatro muito diferente. No Bexiga, vítima de uma exploração comercial imensa, o Zé Celso travou uma briga durante a vida com o Grupo Silvio Santos, que queria construir prédios aqui, tentou demolir uma oficina, não conseguiu. E hoje o que a gente sabe é que o Pascoal da Conceição, que é um dos atores mais próximos do Teatro Oficina, trabalhou lá há muito tempo, ficou famoso no Brasil inteiro fazendo o Doutor Abobrinha, no Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura. O Pascoal disse que o velório vai ser aqui, ele não sabe que horas vai começar, alguns trâmites para liberação de corpo. Tem muita gente chegando aqui em frente à oficina, muitos atores, um clima de comoção, muita gente vestida de branco. Eles, ao contrário do que muitas religiões costumam, que é vestir o preto no luto, eles vestem o branco, né? Porque é assim também que Zé se portava. E a despedida vai ser como ele imaginava no teatro. Eu conversei com outros diretores de teatro hoje, conversei com o Renato Borg, com o Hugo Pozzolo, que foi secretário de Cultura, que é diretor do Parlapatões, e com o Ivan Cabral, que é o diretor da Escola de Teatro do Governo do Estado de São Paulo e também do Sátiros. Eles disseram que o Zé Celso foi uma das pessoas que ajudou a fincar no Brasil a existência de teatro de grupo, que é algo muito importante, porque enquanto o teatro por si só muitas vezes depende do patrocínio comercial ou da vontade de alguma marca, o teatro de grupo resiste por essência, por querer defender algumas ideias, como no caso do antropofagismo que o Zé Celso trouxe, do modernismo, do Oswald de Andrade, quando ele remontou o Rei da Vela, para falar dos índios, para falar dos povos originários, para não fazer aquele teatro que só bebia na mão do teatro europeu, do Shakespeare, de montagens clássicas como a francesa. Enfim, é alguém que voltou os olhos do teatro nacional e mundial para o Brasil, é por isso que é uma figura respeitada também fora do país. É uma vida magnífica para uma morte muito besta. Pois Não, é. com certeza, morrer queimado dentro de casa devido provavelmente ao incêndio provocado por um aquecedor. Uma coisa louca, né, gente? Agora, o Dipp, você citou Shakespeare aí em relação ao Zé Celso.
ele foi importante em trazer um pouco dessa arte da Europa, um pouco não muito dessa arte europeia, e adaptar aqui ao teatro brasileiro, né, no século passado. Acho que seria legal você explicar um pouco disso e já emendar também na característica do próprio Teatro Oficina, que ele é um dos fundadores, e que tem um corredor central ali. E esse corredor ele serve para uma interação maior ainda com a plateia, não é? É uma coisa que as pessoas não estão tão acostumadas a ver no teatro. O pessoal vai assistir e parece que está vendo um filme, né? Mas não é assim que as coisas acontecem no Teatro Oficina e em muitos teatros que beberam muito na fonte aí do Zé Celso também, lá no centro, em que a plateia interage com os atores, né? A plateia é parte da peça também. Exatamente, né? O Teatro Oficina no final dos anos 50, o Zé Celso fazia Direito aqui na Faculdade da São Francisco, da USP, quando começou a estudar teatro e montou a oficina no final dos anos 50. A sede, que é aqui no Bexiga, veio para cá nos anos 60. Mas esse prédio que a gente conhece hoje, que vocês estão falando, que tem uma arquitetura diferente, é um projeto da Lina Bobardi, uma das nossas maiores arquitetas, dos anos 90 já, quando a oficina foi reformado. Ele sofreu incêndio, teve todo um processo de ocupação só de terreno mesmo, até ter esse prédio, que tem características que os Zé Celso, por mais que o projeto seja da Lina, foram pedidos dos Zé Celso. Por exemplo, a lateral esquerda, quando a gente está de frente para o prédio, as paredes todas são envidraçadas. O Zé queria, e foi assim durante toda a vida, que a iluminação do espetáculo durante o dia fosse a luz da rua, a luz do céu, a luz do dia, né, obviamente. E à noite também, se tivesse coisas desse tipo, como luz de estrelas ou coisas assim. Essa era uma das principais causas de que ele não autorizava a construção de um empreendimento imobiliário do lado, porque ele dizia que isso ia acabar com a beleza que é o sol entrando pelas laterais. Foi a briga que ele teve muitos anos com o Silvio Santos, né, que construiu um prédio ali, né, que o terreno é dele. Exatamente. E quando você está lá dentro e você vê a luz entrar, isso forma um desenho no palco, que é uma coisa magnífica mesmo, né? O Zé não fez essa escolha à toa. Quando o Joel fala do trabalho dele na Europa, a gente tem que lembrar que em 1974, o Zé estava em cartaz com Roda Viva no Teatro Ruth Escobar, e a peça foi invadida pelos militares. O Zé e os atores foram espancados, né? Quem protagonizava o espetáculo era a Marília Pêra e o Antônio Pedro, a peça do Chico Buarque, e o Zé foi preso numa solitária e torturado. Depois que ele foi solto, ele foi obrigado a sair do Brasil e aí ele foi para a Europa. E o que acontece quando ele vai para a Europa? Ele monta Galileu Galilei lá, um espetáculo em Portugal. Ele não deixa de fazer teatro. E aí, mais uma vez, ele faz com que o seu trabalho seja reconhecido também fora do Brasil. Ele já tinha levado o Rei da Vela para lá, em 67, numa turnê pela Europa. O Rei da Vela foi o primeiro trabalho da oficina que fez com que ele ganhasse público internacional. Em 93, nesse teatro já reinaugurado, com o projeto da Lina Bobardi, o que ele faz? Exatamente isso que o Joel citou, Shakespeare, montagem de Hamlet, para marcar a reinauguração do teatro. Depois, outros clássicos ele traz para cá. Por exemplo, as Bacantes de Eurípides, né? Quando a gente fala assim, mas como assim Eurípides? Eurípides é um cara que viveu 480 anos antes de Cristo. Olha o trabalho que o Zé Celso fazia. Ao mesmo tempo que 10 anos depois ele monta Os Sertões de Euclides da Cunha, que é um cara contemporâneo nosso. É um cara que conta uma história muito brasileira e que nasceu nos anos 1800, mas morreu nos anos 1900, no século passado. Então ele conseguia traduzir muitos anos da nossa história para o seu teatro. E outra coisa, né, Joel, que esse é um dos grandes diferenciais também do Teatro Oficina. A utilização do corpo nu em cena, que provocava muita gente, incomodava muita gente, incitava a crítica, mas trazia cada vez mais público para o espetáculo. Porque ao invés de explorar a nudez de forma pornográfica ou exótica, não. Ele desmistificava o nu e fazia disso uma coisa natural. É por isso que eu falo que ele utilizou o movimento antropofágico do Oswald de Andrade para iniciar essa linguagem no teatro lá no início dos anos 60, que é quando a gente marca a inauguração da oficina. Ou seja, é um cara que fez de tudo no teatro. Né? E foi revolucionário. Extraordinário, com certeza, e triste saber de que foi uma despedida abrupta. Nossa, e como o Dipe disse pra gente, né? Tão besta, né?
Para pensar. Você tá dormindo, cara, dentro da sua casa e de repente acontece Tomara que não tenha uma aberração sofrido. dessa. Eu só penso nisso. Tomara que tenha desmaiado rápido, não tenha sentido. Porque queimadura é uma coisa que dói ainda, né? Então. E hoje, quando eu ouvi a doutora, que inclusive é amiga dele, né? Amiga da família, dele, né? Ela falou que essas pioras normalmente acontecem para logo depois acontecer uma melhora. E eu acreditei nisso, acreditei que ele se recuperaria por conta disso, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não deu. Foi a vontade divina, não é? Ô Dipe, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado, querido. Um grande abraço aí, força. Eu que agradeço. Força, porque eu sei que você está envolvido com essa história com toda certeza. Estamos aqui na cobertura, vamos seguir. Acho que é muito importante a gente usar esse dia para contar para muitas pessoas que não conhecem o Zé por que ele foi tão importante. Importante mesmo. Exato. Valeu, viu? Uma missão acima de tudo. Você tem razão. Até logo, viu? Até mais. Até mais. Vamos